doutor, o tal da cirurgia combinada. Quantas cirurgias eu posso fazer junto? Dá pra fazer mama? Dá pra fazer abdômen? Dá pra fazer coxa? Dá pra fazer braço? Dá pra fazer... Enfim, resolver a vida numa cirurgia só. O mais importante é resolver a vida e continuar com ela, né? Então, esse é o ponto do vídeo de hoje. A gente vai utilizar um caso aqui de fundo, uma história de uma paciente que decidiu fazer por etapas, principalmente para ter benefícios específicos que vocês vão entender no bate-papo de hoje, beleza? Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, cirurgia de controle corporal, cirurgia da mama, aqui embaixo, clica, compartilha, chama todo mundo para ficar cada vez mais a par e ter informação direto da fonte, beleza? Roda a vinheta. Queridos, dá uma olhadinha nesse caso. Então, uma paciente, gordurinha localizada, flacidez de pele por conta de gestações, e ela também se queixava de pouco volume na mama. Então, é um caso típico de, eventualmente, você poderia ali indicar uma lipoabdominoplastia e o aumento mamário, junto, na mesma cirurgia. Qual que é o ponto? E foi o que eu expliquei para essa paciente. Essa paciente, ela, como tinha indicação de aumento mamário, não era indicação de mastopexia, principalmente porque ela tinha a altura do mamilo na posição correta, que é mais ou menos na metade do braço, tá? Então a gente olha para o braço aqui, o mamilo mais ou menos na metade dessa distância, perdão, até aqui mais ou menos na metade da distância, nos sugere que o mamilo está na altura correta. Então não tinha indicação de mastopexia, então não precisava elevar o bico do seio. Então era só aquela cicatrizinha embaixo. E a indicação era de prótese de mama com recuperação em 24 horas. Qual que era o detalhe? Se eu associasse as duas, beleza, a mama poderia até recuperar, né, um pouco mais rápido, mas a abdominoplastia ia limitar a recuperação como um todo. E como a paciente ela tinha uma agenda bastante corrida, ela preferiu fazer primeiro a cirurgia da mama, porque ela conseguiria já no dia seguinte estar livre para os afazeres, enfim, dirigir, um trabalho leve, um trabalho administrativo, e se programar com um pouquinho de tempo para a abdominoplastia, que precisaria de uma recuperação, talvez aí de uns 15 dias, para ela estar apta para dirigir e trabalho leve. Tá? Então, para evitar transformar isso tudo numa recuperação de um mês e pouco, ela preferiu fazer por etapas e, naturalmente, realizar um procedimento com menos risco, né? Porque a cirurgia como um todo vai acabar ficando mais curta. E aí você me pergunta, falou, doutor, mas é mais seguro eu fazer assim por etapas do que fazer tudo de uma vez? Sim, é mais seguro. É mais seguro e é mais barato. Eu sei que muitos de vocês ficam pensando, eu vou fazer junto porque não sei, tem economia da anestesia. Querido, não existe isso. Precisa de mais equipe, precisa de mais medicação, precisa de cuidados mais intensivos e precisa de mais saúde para que a gente faça uma cirurgia de um porte maior, né? Uma cirurgia de que tudo junto ali duraria uma certa tranquilidade, umas 8 horas e pouquinho. Mas voltando aqui à questão, então a paciente tem aquela dobrinha aqui, precisa da abdominoplastia, então a cicatriz, né, precisa ir desde o ossinho do quadril de um lado a outro, o umbigo já tristinho, então toda essa pele aqui, ó, precisa sair. Então a gente retira esse excesso de pele, abaixa, né, essa pele aqui lá embaixo, né, e vai ficar uma cicatriz aqui, além de toda uma lipoaspiração que vai desde ao redor da mama, lipoaspiração 360 graus, né, que vai no mínimo desde o ossinho do quadril até a axila. Nessa paciente ainda optou por fazer coxa, ainda optou por fazer braço. E ela, como eu falei para vocês, fez a primeira etapa aqui, próxima a uma recuperação em 24 horas, estava com resultado super legal, e com mais ou menos um mês e meio, 2 meses, ela optou por fazer abdominoplastia. E aqui, normalmente a gente gosta de deixar o taping, né, por cima da cicatriz para fazer um pouco de pressão e deixar a cicatriz no aspecto mais discreto. Isso é uma tática que o seu fisioterapeuta podem utilizar também. Aqui a cicatriz, vermelhinha, mais ou menos uns 2 a 3 meses, ela fica com esse aspecto vermelhinho da mama. O umbigo, a cicatriz bastante recente, o umbigo eu gosto de deixar ele pequenininho e fundinho, basicamente nesse aspecto. Um padrão de definição que a gente considera um padrão de definição suave, tá entre o básico e o moderado, que para abdominoplastia fica muito bem. Aqui a gente fez uma lipoaspiração muito boa, né? Perceba a diferença da cintura, né, de um lado em relação ao outro. Fez uma lipoaspiração muito boa no nível da cintura para tirar todo o excesso de gordura. E também fizemos lipoaspiração de braço e fizemos também enxerto de gordura no bumbum, que aqui especificamente não dá para ver, né?
Mas enfim, foi uma cirurgia que a gente considera uma cirurgia padrão, com uma qualidade de recuperação muito boa e que a paciente se beneficiou mais fazendo separado, não só por uma questão de saúde, mas por uma questão de melhor recuperação. Porque, como eu expliquei para vocês, se eu fizesse tudo junto, não ia ter como a mama recuperar, ela ter o benefício da técnica com recuperação em 24 horas. Então ela preferiu fazer em tempos diferentes para que ela pudesse se beneficiar da recuperação da mama mais rápido. Foi uma excelente escolha, no caso dela. A cirurgia também atendeu a expectativa e a recuperação foi a melhor possível e a segurança preservada. Beleza? E aí escrevem nos comentários o que vocês acharam de uma transformação como essa, se vocês fariam junto ou fariam separado, e se vocês, né, arriscariam a saúde só pela conveniência de, enfim, né, fazer tudo de uma vez e ter aquela sensação de que um caminhão atropelou e deu ré. Então, é isso aí. Guardo vocês nos próximos vídeos.